A língua búlgara, finalmente aqui no canal MAPC Linguística, bastante pedida há muitos anos. Eu fiz vários vídeos aqui de línguas eslavas já. E nesse vídeo a gente vai estudar essa língua que é conhecida, talvez não pela língua em si, mas tem uma característica dos búlgaros que é bastante conhecida, pelo menos algumas pessoas já ouviram falar, que é a capacidade dos búlgaros de dizerem não assim e sim assim, né? O gesto com a cabeça é invertido, né? Mas isso é uma característica extremamente linguística, né? Até interessante estudar como que esse gesto com a cabeça para significar sim e não, né, evoluiu nas línguas do mundo, mas em búlgaro, dei uma olhada aqui que a gente vai ver que o búlgaro inverte esses gestos. This is Bulgaria, and it is one of the few countries in the world where This means yes. And this means no. it's so confusing. Just imagine. Do you want some beer? Yes. Yes or no? Yes. Mas fora isso, a língua em si é muito interessante, é uma língua eslava sem declinação. A declinação, para quem não sabe, é que os substantivos, os adjetivos, eles têm várias formas no singular e no plural, dependendo se eles são sujeito, objeto indireto, instrumento, local, ou seja, várias funções que aquela palavra tem na frase, fazem a palavra mudar de forma, especialmente na terminação. Então, uma palavra em russo, por exemplo, chega a ter 6 singulares e 6 plurais. Além de ter gênero. O búlgaro tem gênero também. Como nas línguas eslavas, todas as línguas eslavas têm masculino, feminino e neutro, que é o sistema de gênero herdado do indo-europeu. O búlgaro manteve isso, mas a declinação sumiu. E o búlgaro também tem um artigo definido. Só que o búlgaro tem outras coisas que vão tornar. Apesar de não ter declinação, você vai falar, poxa, que língua fácil então, né? É fácil aprender o búlgaro ou o russo sem declinação. Mas tem outras coisas que vão compensar a falta de declinação, especialmente o sistema verbal. Então vamos começar a dar uma olhada na língua búlgara, que é uma língua bem diferente. Começar pelo nome búlgaro. Os búlgaros originais, que eu vou chamar nesse vídeo aqui de bulgares, para diferenciar dos búlgaros eslavos atuais. Os bulgares originais eram uma tribo túrquica, na verdade, uma tribo relacionada aos turcos, que vem da Ásia Central. Os próprios turcos que hoje estão no Oriente Médio, eles têm uma origem também na Ásia Central. Os turcos originalmente eram toda uma etnia que vivia lá na região onde hoje é o Cazaquistão, para lá do Rio Volga, na Ásia Central, no sul da Sibéria, algumas regiões ali. Então, uma dessas tribos túrquicas fez essa migração. A gente vê um mapa aqui que mostra algumas das migrações dos bulgares, esses antigos túrquicos bulgares, que fizeram uma série de migrações na época do final da Antiguidade, na época das grandes migrações bárbaras, né? As invasões bárbaras que invadiram as civilizações da época, né? Entre o ano 400, 600, 800 depois de Cristo. Os bulgares foram se deslocando por várias regiões ali da Europa Oriental até se estabelecerem na região que historicamente os gregos, ao norte da Grécia, ali, que era chamada de Bésia. Ao norte ali da Trácia grega. A Trácia era a região, tecnicamente já é na Grécia ali. Trácia já é aquela região mais oriental da Grécia, que vai até onde era o estreito de Bósforo, né? Onde era Constantinopla. Hoje boa parte da Trácia pertence à Turquia moderna, à República Turca, mas uma parte ainda é a Trácia da Grécia moderna. E um pouco ao norte, né, entre a Trácia e o Danúbio, ali em cima, ficava essa região que é chamada de Bésia, né? Passando do Danúbio era a Dácia. A Dáquia, que foi romanizada e fala uma língua latino-romeno. Então os bulgares chegaram lá e fizeram o reino búlgaro, o reino bulgar, né? Com o tempo essa região também foi invadida pelos eslavos depois. Os eslavos acabaram absorvendo a população túrquica bulgari original. Os bulgares originais viraram então os búlgaros. As fontes em português usam proto-búlgaros para falar dos búlgaros antigos, às vezes, e búlgaros eslavos para falar dos eslavos modernos. Eu estou usando aqui no vídeo bulgares para falar dos búlgaros túrquicos e búlgaros para falar dos búlgaros. Então, os eslavos invadiram, né? Só que mantiveram o nome búlgar, daí virou Bulgária. Por isso a região passou a ser conhecida como Bulgária ao longo da Idade Média, na época que o Império Bizantino dominava ali. E é por isso que os búlgaros também, naquela época não eram diferenciados, os eslavos falavam quase uma língua ainda. Os eslavos vieram lá da Polônia, a região onde hoje é a Polônia, a Bielorrússia ali,
né, o leste da Polônia, e foram invadindo os Balcãs, o Império Bizantino no começo da Idade Média, e foram cristianizados a partir dos gregos. É por isso que os gregos desenvolveram o alfabeto cirílico. E a igreja ortodoxa grega passou a ser a igreja ortodoxa dos eslavos, búlgaros, os sérvios, que estão aí do lado. Tem os eslavo-macedônios também. O macedônio é uma língua muito parecida com o búlgaro, que também não tem declinação. E tem um artigo definido. Na verdade, o macedônio tem 3 artigos definidos. Não são 3 artigos. O macedônio tem o artigo definido, que é um sufixo na palavra. E os demonstrativos de macedônio também são sufixos. Então tem um artigo, um sufixo e um substantivo que é um artigo definido, e outros 2 sufixos que são os demonstrativos, esse e aquele, de perto e de longe. No búlgaro, só o artigo definido é um sufixo. Mas a gente vai ver isso mais cuidado mais pra frente. E também não se esqueça, antes de progressar, de continuar com o vídeo, não se esqueça de entrar em contato se você quiser aprender línguas eslavas. Eu ensino polonês e russo, e também as línguas germânicas e latinas, inglês, sueco, holandês, alemão, claro. Eu ensino pela internet. Então, você aprende em casa, pelo Telegram, pelo WhatsApp, ou por algum mecanismo de chamada, algum programa de chamada online, hoje todo mundo tem, né? Eu tenho também meu dicionário online temático, um dicionário temático organizado por temas, não por ordem alfabética, que as palavras estão em grupos temáticos arranjados, e eu vou usar no sistema de mentoria online para ensinar você, dando vocabulário de maneira organizada, para a gente trabalhar com cada módulo de vocabulário de maneira sensata, de modo a cobrir todo o vocabulário de uma maneira bastante dinâmica, prática, né, compacta, inteligente. Entre em contato no meu e-mail. A gente marca um período de avaliação gratuita. Você quer aprender búlgaro, eu não ensino ainda, mas as línguas eslavas eu ensino grego também, especialmente o grego antigo, mas o grego moderno. E eu posso dar uma introdução ao árabe também, que é uma língua do Oriente Médio que eu conheço mais ou menos bem. Algumas outras línguas sob consulta, também estou dando latim, tá? Latim, introdução ao latim, até o latim intermediário, eu ensino, tem alguns alunos de mentoria já comigo, né? Então entre em contato aí para você, e você pode também só comprar acesso ao dicionário. Tem um link embaixo para o dicionário gratuito. A versão gratuita é uma amostra que tem a parte mais básica do dicionário. Você vai ver o vocabulário de várias línguas em paralelo, uma com a outra ali, do lado. Você aprende vocabulário, que aprende várias línguas, isso é ótimo, você pode aprender de uma vez só vocabulário de várias línguas. Você pode acessar o dicionário online, o chamado Intuicionário online, no link abaixo, ou você entra em contato para comprar a versão full. A versão completa tem mais de 11.000 palavras, inclusive várias expressões idiomáticas, e é bem rica em informações, é muito mais rica em informações. Então, continuando aqui, a gente vê aqui, na verdade, é a família evolutiva das línguas túrquicas, que vem no meu vídeo de línguas túrquicas. Eu tenho o vídeo de turco, que é a língua ali da Turquia, né? E da família túrquica, que inclui as línguas do Cazaquistão, Uzbequistão e várias outras línguas que vocês nem imaginam aí. Tem que assistir meu vídeo de línguas túrquicas. Entre essas línguas túrquicas está o bulgar ali. O bulgar é aparentado ao chuvash, que é uma língua falada ainda na Europa Oriental ali. Mas é uma língua extinta. Os eslavos invadiram os Balcãs e escravizaram todo mundo, menos os romenos. E os albaneses também. Os albaneses preservaram a língua albanesa, que é o descendente da antiga língua dos Balcãs, que era o ilírio. Então assista um vídeo de língua albanesa, quem quer entender albanês, uma outra história. Não quero aqui me perder em vários outros assuntos. Mas a língua eslava, essa língua túrquica do búlgaro foi-se, né, e foram totalmente escravizados. A língua búlgara é tipicamente eslava. Na verdade, o búlgaro antigo era o eslavo eclesiástico, que a igreja ortodoxa até hoje usa nos rituais da liturgia da igreja ortodoxa, tanto búlgara, quanto sérvia, quanto russa, até na Romênia é usado isso aí. O eslavo eclesiástico, que é o antigo búlgaro, era a mesma coisa. Quando os eslavos imigraram para lá para baixo, falavam o eslavo antigo. Com o tempo, eles adotaram o nome de búlgaros, né? E a língua eslava antiga dos Balcãs foi evoluindo, e hoje é uma língua... E é por isso que o russo tem um vocabulário muito próximo do búlgaro. Sempre que eu estudei, porque eu falo russo muito bem, claro, sou professor, mas sempre que eu entrei em contato com o russo, eu achei assustadora a quantidade de palavras idênticas que o russo tem em relação ao búlgaro. Isso é porque o russo, até o século XVI, XVII,
mais ou menos, na Rússia, o búlgaro antigo, que era o eslavo eclesiástico, chamado eslavônico, era a língua dos eruditos, que a Igreja Ortodoxa Russa era o maior produtor de conhecimento na Rússia. A língua russa mesmo, que é uma outra língua eslava, separada do búlgaro, era mais falada e escrita em certas circunstâncias um pouco mais informais. A literatura erudita formal da Igreja Ortodoxa Russa era em grande parte feita em eslavo antigo, que é exatamente a mesma fonte do vocabulário do búlgaro mesmo, do búlgaro até hoje pega, claro, né, esse vocabulário do búlgaro antigo. Então, no russo existe duas camadas de vocabulário: a camada eslavo oriental russa, que o eslavo como ele evoluiu na Rússia, por isso que a gente tem palavra como maladoi, que é jovem em russo. Maladoi é a palavra russa para jovem, como evoluiu no eslavo antigo. Ele ganhou essa sílaba adicional para separar encontros consonantais iniciais no russo. No eslavo antigo tinha mlade, o M grudado com L, era a palavra jovem. No eslavo oriental, ou seja, no ucraniano e no russo, isso virou molodoi. O M e o L foram separados por uma vírgula mo, por uma vogal. Mlad virou molodoi. No búlgaro isso não aconteceu, mas o russo tem mlad também, que é a palavra. O russo tem galavá é cabeça, vem do eslavo glava. O búlgaro ainda tem glava, mas o russo tem glavá, tirado do búlgaro. Glavá é capítulo, ou então o chefe de alguma coisa, o cabeça, o líder de alguma coisa, é glavá. Enquanto a palavra cabeça mesmo, coloquial, é galavá, que é a palavra russa. Então palavras russas e búlgaras, que têm a mesma origem eslava, convivem, e a gente vê as formas diferentes porque a palavra russa geralmente tem mais sílabas. Tem uma evolução fonética um pouco peculiar, enquanto que a palavra eslava eclesiástica, búlgara, antiga, tem uma forma um pouco mais compacta, que a gente vê que é búlgara, tem uma estrutura silábica um pouco diferente. Então o búlgaro é interessante por isso, né? Realmente acaba tendo uma similaridade com o russo um pouco maior do que a gente esperaria, já que o búlgaro é uma língua eslava do sul. A gente vê aqui a árvore evolutiva das línguas eslavas. Tem o eslavo ocidental, que inclui o polonês, o tcheco, o cachubio, que é uma língua regional da Polônia, ali, o sorabo, que é uma língua da Alemanha. Existe uma etnia eslava dentro da Alemanha. Você tem que assistir meu vídeo de línguas eslavas. Tem um vídeo que eu explico todas as línguas eslavas. Vou fazer mais ainda, porque esse vídeo algumas coisas faltaram. Nesse vídeo eu não falo muito dos sorabos, né? Não menciono os sorabos ou sórbios, que são essa etnia que vivia naquela região, que até hoje vive na região ali da Saxônia, perto de Dresden, ali Leipzig, né? Tem o eslavo oriental, que é o russo, ucraniano, bielorrusso, também o rutênio ou russin, que é falado na parte ocidental da Ucrânia, com a Eslováquia. Tem o eslavo dos Balcãs, que é aquelas línguas todas da Iugoslávia, ali, que é bem mais complicado que isso aí. Você tem que assistir meu vídeo sobre a língua sérvio-croata, onde eu explico o que é. O que é croata, o que é. Tem uma salada enorme, eu não vou nem começar a falar sobre isso, né? E mais ao sul da Iugoslávia a gente tem o macedônio e o búlgaro, que até o século XIX eram considerados tipo dialetos, um complexo dialetal búlgaro-macedônio, do extremo sul do eslavo, fazendo fronteira com a Grécia. Os eslavos que fazem fronteira com a Grécia falam esse complexo dialetal búlgaro-macedônio, que vai desde do Mar Negro até a fronteira da Macedônia com a Albânia ali. Não chega ao Mediterrâneo, porque a Albânia bloqueia, mas é um grupo ali que ocupa a parte mais ao sul dessa língua e faz então a língua búlgara e a língua macedônia, ou eslavo-macedônia. Eu vou falar um pouquinho dessa língua eslavo-macedônia, mas ela é, no geral, bem mais próxima do búlgaro do que ela é em relação a outras línguas eslavas, inclusive do sérvio. Embora essa região toda, né, dos Balcãs, pela geografia complexa, ali, muitas montanhas, muitos vales, muitos rios, essa região ela tem uma variação dialetal muito grande. Muitos sérvios falam que tem dialetos dos postos sérvio, são falados na fronteira com a Bulgária, que tem mais a ver com o búlgaro do que, na verdade, com o sérvio padrão de Belgrado, que é o estocavico. Uma coluna dialetal, vou falar um pouco sobre a variedade dialetal aqui, né, do búlgaro. A gente vê aqui a árvore evolutiva das línguas eslavas dos Balcãs, em maior detalhe. A gente vê então, na verdade, que tem o caicávico, o tchacávico, né, que inclui também o caicávico, na verdade, esse mapa está um pouco trocado. O caicávico é mais próximo do esloveno.
O caicavico é o esloveno. O esloveno e o caicavico são a língua ali da Eslovênia e da Croácia. Mas eu não vou falar sobre os seus dialetos. Pegando só o búlgaro aí, a gente tem o búlgaro e o eslavo-macedônio, que são mais próximos, né? E os dialetos que ficam na fronteira da Bulgária com a Sérvia, que é o Torlački, o dialeto de Prizren, e o Torlački, que é um dialeto bem típico ali da Sérvia, bem peculiar também, que é uma espécie de falar intermediário entre os falares sérvios e os falares búlgaros. Aqui o mapa linguístico da Bulgária e da Eslavo-Macedônia, incluindo o norte da Grécia, onde são falados algumas comunidades fala-se búlgaro, fala-se macedônio, búlgaro-macedônio, né? A gente vê aí a Sófia, que está no meio do mapa, não sei que aqui no Lecídrico talvez eu entenda aí, mas está no meio do mapa aí, a capital Sófia, né? Faz parte da Bulgária Ocidental. Esse complexo dialetal de Sófia já seria diferente. O búlgaro típico literário é baseado mais em dialetos centrais e orientais, de Varna ali, e Plovdiv, e outras regiões um pouco mais ocidentais. E é geralmente uma mudança vocálica que eu vou explicar mais pra frente. A gente vê aqui esse pontilhado nesse outro mapa, é a fronteira do Iat, né? Da parte ocidental, ou seja, a parte oriental ali do búlgaro, que não é a de Sófia, a parte oriental tem uma variação entre o Iá e o E. Alguns adjetivos como Goliam, que é grande, alternam o Iá com o E. Então Goliam faz o plural Golemi, não é Goliami. O Iá muda com o E. Na parte ocidental, onde está a Sófia, geralmente só tem E. É Golem, Golem, sempre. Né? Mas o búlgaro literário é baseado no dialeto oriental. Né? Eu usei aqui, entre outras obras, essa obra Beginning Bulgarian, de Albert Bates Lord, e Bulgarian Language Grammar, de Katina Boncheva, A Short Grammar of Bulgarian for English-Speaking Learners, com esses autores aí, Evgeny Antonova e outros. Coloquei o Bulgarian da Routledge, uma obra já de ensino coloquial, né, já de tipo um cursinho em lições, e algumas outras obras aí, quem quiser entrar em contato, eu posso compartilhar alguns desses arquivos eu posso compartilhar. O búlgaro é uma língua então eslava, ela é uma língua SVO, ela tem preposições, ela tem 3 gêneros, né, e tem os interrogativos frontalizados. E o sintagma nominal geralmente é adjetivo, determinante, substantivo. A gente vai ver isso com calma. Aqui os pronomes em búlgaro. Você vê que o pronome eu é diferente em búlgaro das outras línguas eslavas, que geralmente é ia. Em serbo-croata, em russo, em ucraniano, em polonês, em tcheco. A gente tem ia. Em búlgaro a gente tem o mesmo pronome que a gente tem em macedônio, claro, mas também em caicavico, que é o dialeto esloveno ali, o dialeto de Zagreb. As, na verdade, era o pronome do eslavo antigo. Com o tempo isso aí virou ya. As, ti, toi. A gente não tem aquele ona, ono, que a gente vê nas outras línguas eslavas. A gente tem toi, que é um demonstrativo. Ele, esse, essa e ele, né? Que a gente tem nas outras línguas eslavas também, né? O to, ten. Agora, na primeira e segunda pessoa plural, que a gente tem diferença. A gente não tem mi, nem vi. A gente tem nie e vie. Diferente, né? Das outras línguas eslavas. Quem sabe eslavo vai ver que aí. A terceira pessoa plural, te, né? As formas objetos são aí men e tebe, né? Às vezes esse final perde. Men e tebe só. Como o búlgaro não tem mais declinação, ele não tem também tantas formas de pronome. Só tem um acusativo e um dativo dos pronomes. Mais ou menos como as línguas latinas, né? Que às vezes mantém até um dativo como lhe, no português, lhe, lhes, né? Que é para eles. O búlgaro tem uma diferença ainda em alguns pronomes aí, por exemplo, nego, ou go, é ele no sentido objeto. Eu vejo ele, eu o vejo. Nemo seria para ele, ou mu seria para ele. Isso é bem eslavo, mas nas outras línguas eslavas tem ainda umas 3 formas aí. Forma instrumental, locativa, né? Várias outras formas aí adicionais, né? Aí o nas e vas é normal, nas, vas, nam e vam. Isso é bem... Tem uma forma curta também que é ni e vi. Né? Já parece um pouco mais... Parece quase romeno aí. E o reflexivo embaixo, C, BC, né? Aquilo para si mesmo. E os possessivos depois aí, que são como os adjetivos. Tem forma masculina. Moi é meu, moia é minha. Né? Na terceira pessoa, negov. Parecido com o serbo-croata, niegov, né? Com o tcheco também. Niehov. Nash, vash.
Na terceira pessoa plural estranho, né? Tehen. Ter vem do demonstrativo, ter, né? Mais uma terminação de adjetivo. Ter se aquilo que é de aqueles, é daqueles. Isso foi, que é o pronome possessivo reflexivo. Eu perdi o meu guarda-chuva. Né? Você não precisa usar moi, você vai usar foi. Quando o possessivo se refere ao sujeito da frase, você não precisa usar as formas pessoais específicas de cada pessoa. Você usa só os foi. Tu perdeste o teu guarda-chuva, tu perdeu os foi guarda-chuva, né? Isso é bem eslavo. Os pronomes sofrem de secundismo. Pronomes críticos, aquelas formas fracas dos pronomes, objeto, sofrem de secundismo crítico. Similar ao que acontece em serbo-croata, às vezes até em certo ponto em polonês, em tcheco, né, onde os pronomes críticos, só que é secundismo sintático. É o nome que eu dei para justamente a característica que certa, por exemplo, aí, nesse caso, uma classe de palavras tem que ser a segunda tem que estar na segunda posição da frase. O segundo elemento sintático. O alemão, as línguas germânicas no geral, exceto o inglês, sofre de secundismo verbal. O verbo tem que estar na segunda posição. As línguas eslavas sofrem de secundismo crítico, pronominal, e secundismo de certos pronomes, certos verbos, aliás, auxiliares. Tem também que ficar na posição segunda, às vezes os dois até competem. Você tem que saber qual é que fica na segunda e qual é que vai pular para a terceira, porque tem uma presença de outro. Mas aqui, as te obitiam, né? As te obitiam, eu te amo. Mas se você tirou as, que é o pronome sujeito, que é mais comum no búlgaro, né? Geralmente você omite o pronome sujeito, e fala só te amo, né? Você tem que falar amo-te, você tem que colocar o T depois do verbo, porque daí esse T é um pronome crítico átono, então ele tem que estar depois do verbo, porque tem que estar na segunda posição. Isso é o secundismo sintático, né? Nossos pronomes em português sofrem um pouco, pelo menos no português de Portugal, né? Que o português brasileiro clássico procura imitar, a gente tem também isso, né? Eu te amo, mas amo-te. O português clássico brasileiro, que é uma coisa que a gente nunca falou, né? Completamente artificial no Brasil, mas te amo seria errado, né? Seria amo-te. Mas isso é português europeu, que no português europeu isso realmente acontece. Naturalmente na língua, no Brasil isso nunca aconteceu. A gente importou de maneira... Mas isso é uma outra discussão, né? Aqui o verbo búlgaro. Vamos dar uma olhada aqui no verbo. A gente tem o verbo ljubia, que é o verbo amar. Observa que em búlgaro não tem uma coisa que na verdade deve ter coevoluído junto com o grego. O grego moderno perdeu também o infinitivo verbal, que o grego antigo tinha. E o búlgaro, assim como o macedônio, perderam o infinitivo verbal eslavo, que é presente em todas as línguas eslavas, mas no búlgaro, geralmente terminado com T, né? No búlgaro não tem esse infinitivo. Então a gente lista o verbo pela primeira pessoa do presente. Ljubia é eu amo, como a gente faz em grego, né? A gente coloca agapo. Não tem no grego moderno agapein, mas não tem o infinitivo que tinha, era em no grego antigo. No eslavo seria ljubit esse verbo infinitivo, mas não tem. Então a gente tem o presente, ljubia, ljubish, ljubi, ljubim, ljubite, ljubiat. Até aí bem eslavo, bem típico, né? A gente viu outro verbo para amar, né? Que é o verbo obicham. Obicham também é amar, tá? Ljubi é outro verbo para amar. Ljubi é bem mais comum nas línguas eslavas, obicham eu não sei. Parece que vem de... Eu me acostumo com você, né? Parece que vem de obichai. Obichai em eslavo é um hábito, né? Então talvez venha daí, mas não tenho certeza. E a gente vê que o verbo búlgaro, a forma presente, ele tem coisas bastante estranhas. Se você está vindo aí de outra língua eslava, como russo, polonês, né? Servo-croata, tcheco, eslovaco, ucraniano, você vê que tem uma coisa estranha. Imperfeito e aoristo, ljuber, ljubeše. Né? As outras línguas eslavas não tem isso. Quer dizer, o servo-croata tem resquícios desses aoristos aí. Isso aí é o búlgaro preservando o sistema verbal eslavo arcaico, proto-eslavo, que era falado 2000 anos atrás. O búlgaro foi a língua que mais preservou o paradigma verbal do eslavo antigo, que as outras línguas eslavas perderam. Fora o presente, ele só tem essa forma aqui no búlgaro, é esse presente perfeito, essa forma que você tem o particípio em L, o verbo ganha o sufixo L, ele varia em gênero como se fosse um adjetivo, e dependendo da língua, né, ele ganha o auxiliar ser no presente para ser conjugado como verbo, porque na verdade isso é um particípio ativo passado. Ljubir seria aquele que amava, o ex-amante, o que estava amando, né? Então eu sou o que estava amando.
Isso aí é um presente perfeito. Eu sou um que costumava amar. Eu costumava amar, eu amava. Eu estive amando, eu estou amando, eu tenho amado, uma coisa assim, né? Essa é a forma do presente perfeito. Nas outras línguas eslavas, essa forma aí com L virou o único passado que essas línguas têm. E a única variação entre passado perfeito e imperfeito é feita geralmente por uma outra característica das línguas eslavas, que é que os verbos vêm em pares. Esse verbo aí, ljubia, é imperfectivo. O búlgaro também tem isso. O búlgaro tem verbo perfectivos e imperfectivos. Todos os verbos têm um par, quase todos. Tem um par. Só que no búlgaro a gente tem ainda um passado imperfeito e um passado perfeito. Além do aspecto sempre imperfeito e perfeito, a gente tem uma forma de cada verbo. Seja ele do aspecto perfeito ou do aspecto imperfeito, ele pode ser conjugado num passado imperfeito e num passado perfeito. Né? E isso gera uma série de complicações muito diferentes das outras línguas eslavas. Então, uma língua tanto que quem fala uma língua eslava tem muita dificuldade de entender o búlgaro, somente por essa complexidade verbal. A gente vai ver um pouco adiante, mas infelizmente dá para explorar no vídeo toda a sutileza da complexidade verbal do búlgaro. Porque ele pega, nas línguas eslavas, os verbos, né, quanto à conjugação verbal, são muito simples. Tem presente e o passado com L. Esse presente aí que mantém as terminações indo-europeias, e o passado com L aí, que a gente vê aí no presente perfeito. No búlgaro a gente tem uma série de outras coisas. Também tem esses particípios aí, que a gente está vendo embaixo. Particípio presente ativo, que é amante, aquilo que está amando, né? O particípio passivo passado, que é aquilo que foi amado, né? E uma série de outras aí de particípios, outras... tem um particípio adverbial, que é o gerúndio, né? Particípio adverbial é uma coisa que gerúndio. Que é ljubeik, né? Os verbos formam-se o gerúndio com eik no final. Isso é uma coisa que só o búlgaro tem. Eu não sei de onde veio, como apareceu isso aí. Tá? Eu acho que no eslavo antigo isso não tem um correspondente do eslavo antigo. Eu nunca vi numa língua eslava. Né? No russo tem o gerúndio, que é feito com, geralmente, a terminação igual à terceira pessoa plural do presente, menos o T final. Né? Então seria ljubiat, seria a terceira pessoa do plural, do presente, seria ljubia é amando. Né? Aí é lubeik. Tá? Não me pergunte de onde vem isso aí, quem sabe um dia eu pesquiso e respondo. E tem um futuro também, shteljubiya. Shte tecnicamente vem do verbo querer. Só que o verbo querer em búlgaro não é mais esse. Então o verbo querer é o hochet, que é o hochet do eslavo, né? Eu quero amar. Você coloca essa partícula shte, que não varia de pessoa, virou uma partícula imóvel, como no grego. O futuro no grego também deriva do verbo querer, que virou uma partícula, foi atrofiada, gramaticalizada por uma partícula invariável, tha. Verbo thelo, thelis, teli, thelemo, que nós queremos, né? Thelo agapi, telo da agapi, né? Telo na agapo, telo na agapissa, na agapiso, que seria eu quero, aí virou tha agapiso, tha agapo, né? O verbo querer, no servo-croata também, o verbo querer forma o futuro, né? Só que no servo-croata esse verbo ainda é conjugado, o verbo querer tem as pessoas. No búlgaro e no grego, o verbo querer se atrofiou como auxiliar e virou uma partícula imutável. Só que você conjuga o verbo. Isso é igualzinho ao que acontece no grego. Por isso que a gente fala do Sprachbund balcânico. As línguas balcânicas, embora elas tenham, né, origens um pouco... São indo-europeias, claro, mas elas têm algumas coisas em comum que elas evoluíram nos últimos séculos, por terem evoluído juntas, né, dentro dos Balcãs, né, a partir do final da Antiguidade, a partir da Idade Média, final da Idade Média em diante. A gente tem algumas características comuns. Há uma série de línguas balcânicas que a gente chama de Sprachbund. Sprachbund é uma liga linguística em alemão. É o nome dado pelos linguistas alemães a essa característica que certas línguas que evoluem no mesmo espaço geográfico, onde populações estão em intercâmbio constante, mesmo não trocando vocabulário, elas acabam trocando uma estrutura sintática e morfológica similar. Que a gente vê como é que o búlgaro ficou parecido com o grego. As palavras não parecem nada, mas a lógica da língua acabou ficando próxima. É aqui o verbo ser, do búlgaro, claro que é o verbo irregular. Né? No presente a gente tem aí sam, si, sme, ste, sa. E a gente tem o perfeito, aí biar, beche, biarme, biarte, biarra. E um perfeito que é quase igual ao imperfeito, não varia muito.
Um presente perfeito que é bil sam, eu tenho sido, né? I have been. Futuro também, ste sam, ste si, com o mesmo ste que a gente viu aí no outro verbo. Tem também algumas outras irregularidades, o verbo ir, né? É interessante porque, ao contrário das línguas eslavas, das outras línguas eslavas, ele não tem aquele passado onde a raiz do verbo é shel ou shed, né? O passado desse verbo é o presente perfeito, né? Aquela forma em L, que pode ser comparada com as outras línguas eslavas, é meramente a raiz id mais o L. Idel sam, eu fui. Né? Idela sam, uma mulher dizendo eu fui. Geralmente esse verbo ocorre com o prefixo ot. Você não fala idel sam, você fala ot idel sam. Ot idela sam. Ele não ocorre tanto sem esse prefixo. Por exemplo, nas outras línguas eslavas, geralmente o presente dos verbos perfectivos, por exemplo, aí a gente tem um par aspectual, kupovam e kupia. Kupovam e kupia significam comprar, mas kupovam é a versão imperfectiva, indica uma ação genérica, só a ação em si. Kupia é ação, um evento específico, que tem um começo e fim, tá definido no tempo, é aquele evento, pim, aconteceu. Pegou e comprou e acabou. Né? No presente, o verbo perfectivo, que seria o kupia, kupis, kupi, numa língua eslava, tipicamente esse presente tem um sabor de futuro. Ele é usado para indicar o futuro perfeito. Eu vou pegar e vou comprar e acabou. Né? No búlgaro, esse verbo ele pode ser usado no presente com sentido de presente, mas geralmente ele é usado em construções de concatenação verbal, como aqui, ó. Isca da kupi knigata. Aí o kupi é a forma perfeita do verbo. Ele quer comprar. Ele quer pegar e comprar o livro. Isca da kupi knigata. Você pode falar isca da kupiva. Da kupuva kniga. Mas seria ele quer ficar comprando aquilo. Uma coisa que não é um evento específico. Ele quer permanentemente comprar livros. Né? Não fica estranho o imperfectivo como objeto do singular ou definido, porque eu não quero comprar livros. Né? Ficar comprando. Não é um evento individual. Você está fazendo que aquilo vai acontecer. Você vai ficar comprando livros, né? Se você meramente usar no presente, porque quiser comprar que ele está comprando o livro, você usa o imperfectivo, kupova. Kupova knigata. E a gente vê a palavra kniga, que é livro. Esse tá no final é o objeto, é o artigo definido do verbo, do substantivo feminino. Kniga é livro. Knigata é o livro. Aqui alguns pares aspectuais, para quem quer dar uma olhada em como varia o aspecto em búlgaro. Quem quiser dar uma print screen aí da tela para avaliar calmamente, pode copiar essa tela. A gente viu o futuro com aquela partícula ste. O futuro negativo é com nyamada. Você não usa neste. A negação em búlgaro é com ne. Mas você não fala neste. Lyubi, ele não vai amar, né? Você fala Nyama, né? Nyama da Lyubi, né? To ste prochete tazikniga. To ste prochete tazikniga. Ele vai, né, ler esse livro. Ele não vai ler, não é neste. É to nyama da prochete. To nyama da prochete tazikniga. Ele não vai ler. Nyama é não tem. Ele não tem que ler esse livro. Nyama é negação de ima, neima. O ima vai ter, ele tem, né? Então tô em nyama, tô em nyeima, né? Em alguns dialetos fica nema. Isso é aquela variação do ya para e que eu falei para vocês, que ocorre no búlgaro mais oriental, né? Como eu falei que não tem infinitivo, então como você faz uma construção com infinitivo, né? A gente já viu no verbo ali eu quero comprar, né? Você fala isca da kupi, você não fala eu quero comprar, eu quero que eu compre. Eu quero trabalhar com você amanhã. Como é que você fala isso em búlgaro? Iskam darabotia. Steb utre. Eu quero que eu trabalhe com você. Não tem que falar eu quero trabalhar. Não tem infinitivo. Então eu quero que eu trabalhe. Ele tentou abrir a porta. Ele tentou que ele abra a porta. Ele tentou que ele abra a porta. Toiseopita. Ele tenta, né? No caso aí, ele tenta que abra a porta. Ele está tentando que abra a porta. Tá? Se opta da otvori vratata.
né? Tá se opta, que é tá tentando, dá, a conjunção esse que vale o que, né? Que junto aí seria dá. Como acontece em servo-croata também. Né? Seria o na do grego. Em grego também não tem infinitivo, os gregos fazem essa construção também. Eu quero trabalhar, não é eu quero trabalhar, eu quero que eu trabalhe. Θέλω να δουλέψω. Θέλω να δουλεύω, θέλω να δουλέψω. Iskam darabotja. E aí a gente vê então o verbo imam, que é o verbo ter, também é usado como haver. Nas outras línguas eslavas, geralmente o verbo haver no positivo, para indicar que tem alguma coisa, o existencial positivo, é o verbo ser. E só o negativo é que é o verbo haver, que é o verbo ter. No búlgaro, não. Tanto o positivo quanto o negativo são o verbo ter, ima. Ima marca kasta na ulitsata. Ima marca kasta na ulitsata. Tem uma casa pequena na rua. Ima marca kasta na ulitsata. Tinha uma. Ima é o passado de ima. Né? Aquele passado lá imperfeito. Ima marca kasta na ulitsata. Né? Nyama marca kasta na ulitsata. Não tem uma casa pequena na rua. Nyama. Né? Em polonês fica Niema. É parecido até, né? Niema. Em certos dialetos búlgaros tem Nema também, Nema. Aqui a gente vê um pouco o que acontece então. Se você usar o presente, o verbo mislia, que é o verbo pensar. Mislia, no presente, então eu estou pensando. Né? Misler, no passado imperfeito, eu estava pensando. Mislich, no passado perfeito, eu pensei. Mislisham é aquilo eu tenho pensado, aquilo I have thought, um passado recente. Mislibiar seria eu tinha pensado. Então lá o búlgaro tem como expressar o passado mais que perfeito. Eu tinha pensado, eu tinha chegado, eu tinha trabalhado. Ele tinha percebido, ele tinha partido. Passado anterior ao outro passado. É quando ele chegou, eu já tinha partido. Esse passado anterior ao passado, que a gente chama de passado mais que perfeito, não é possível expressar nas outras línguas eslavas. Em russo, em servo-croata talvez tenha alguma maneira, porque eles têm uma forma arcaica, mas é pouco usado, né? Eles têm um resquício dessas formas ainda. Mas em polonês, em russo, em ucraniano, em tcheco, não tem como você falar eu tinha chegado. Se você quer falar, quando ele saiu, eu já tinha. Quando ele chegou, eu já tinha ido embora. E quando ele chegou, eu já fui embora. Você tem que adivinhar que uma é antes da outra pelo contexto. Não tem realmente como colocar especificamente o mais que perfeito. O búlgaro tem. O búlgaro tem o mais perfeito específico e tem um monte de coisa mais ainda. Tem uma riqueza monstruosa de aspectos e tempos e modos verbais que não dá para explorar aqui nesse vídeo. Como eu falei, o artigo definido em búlgaro é um sufixo. Ele deriva do demonstrativo eslavo, que é to, tá, que fica esse, aquele, né? Originalmente no búlgaro acabou virando demonstrativo, acabou virando artigo, ele perdeu a noção de distância, não informa mais de distância. O que é um artigo definido? É o demonstrativo que não indica distância. Esse e aquele são demonstrativos. Né? Esse indica uma coisa definida perto de você e aquele é uma coisa longe. E oia. Oia é uma coisa que esse e aquele, só que não indica distância, não indica que está perto ou longe. Normalmente uma coisa definida. Foi isso que aconteceu nos artigos das línguas latinas. As línguas latinas evoluíram o artigo, o latim não tinha artigo. As línguas latinas evoluíram o artigo a partir do demonstrativo latino. Illa, que era aquele. Illa fenestra, em latim, illa fenestra era aquela janela. Né? Illa, mulher, aquela mulher. No búlgaro também. Esse to, tá, te, que era o artigo, o demonstrativo eslavo, virou um artigo, mas acabou sendo sufixada a palavra. Uma coisa que é comum, não com o grego, mas com o romeno. O romeno também, o artigo definido do romeno, que também vem do latim ile, ila, ilo, ele é sufixado ao substantivo. Não é o substantivo, sufixado ao primeiro elemento do sintagma nominal. Se o primeiro elemento for um substantivo, ele vai sufixar o substantivo. Se você tiver só um substantivo, né, você pega uma palavra como cuvint, que é palavra em romeno, e coloca o artigo definido e fica cuvintul. Cuvintul. Em búlgaro, slovo é a palavra, slovoto é a palavra.
Mas se tiver um adjetivo qualificando antes, ao contrário do romeno, onde o adjetivo geralmente vem depois do substantivo, por ser uma língua latina, no eslavo o adjetivo vem antes. Então, geralmente, quando você tem um substantivo qualificado por um adjetivo, o artigo vai sufixado ao adjetivo. Vamos dar uma olhada aqui. Grad, gradat. A cidade, gradat. Gradove, aí o plural de grad é gradove. Gradovete. As cidades. Jena, o Jená é mulher. O búlgaro também tem um acento, às vezes no final da palavra que nem o russo. E como no russo, esse acento às vezes se desloca para um plural. Então o plural de Jená é gene. Muda o acento. Genata, a mulher. Nost é noite. Nosta é a noite. Nosti são noites. Né? E nostite, miasto, lugar. Miastoto, o lugar. Alguns dialetos búlgaros tem mesto aí, né? Mas no plural, miasto faz mesta. Miasto, mesta, plural. Mestata, nos lugares. Agora, se você tem um adjetivo, vamos lá, crasivagena. Crasivagena, gená. Mulher bonita. Aí não tem artigo nenhum. Mas se você falar a mulher bonita, você não coloca o tá no gena, no genais. Coloca crasivagena, não crasivagenatá. Então, essa mulher bonita, tazi crasivagena. Daí não coloca o artigo nenhum, a definição é dada pelo demonstrativo tazi, já é separado. Goliamgrad, cidade grande. É grande cidade. Goliam é grande, grad é cidade. A forma definida é Golemiatgrad. Ou Moyat Goliamgrad. Aí você coloca o artigo definido quando tem um possessivo pessoal como moi. Você pode colocar o artigo definido no possessivo. Então fica Moyat. A minha cidade, né? Colocar um artigo no possessivo, mas você coloca o artigo realmente no possessivo moi. O artigo definido fica no possessivo aí. No búlgaro literário, dizem as gramáticas históricas que isso aí foi uma invenção dos gramáticos quando eles padronizaram no século XIX a língua búlgara literária. Eles pegaram características dialetais do búlgaro e criaram uma distinção artificial que nunca existiu no búlgaro verdadeiro entre a forma sujeito e a forma objeto do artigo definido masculino. Então esse artigo masculino que é ut, que a gente viu aí, o artigo definido masculino ut, ele, no búlgaro literário, quando você usa uma palavra masculina com artigo e ele está objeto do verbo, objeto de uma preposição, ou seja, na forma oblíqua, o ut vira um a. Na verdade, esse a era era uma forma dialetal do artigo masculino que tinha a mesma função, não tinha nada a ver que um era sujeito e o outro era objeto. Mas os gramáticos inventaram essa distinção que acharam bonito. Deixaram no búlgaro literário uma maneira de meio que unir dois dialetos, dando para um tipo de artigo uma função tal e para outro tipo de artigo uma função outra, né? Então, se você fala, por exemplo, Golemiat, né? A gente falou Golemiatgrad é a cidade grande. Mas se você fala que você odeia, eu odeio a cidade grande, no búlgaro literário você fala Mrazia Golemiagrad. Aí o T desaparece porque é o objeto do verbo Mrazia, odiar. Ou Jiveia Golemiagrad. Aí Golemiatgrad fica objeto da preposição v. Então, depois da preposição tem uma forma oblíqua. Você tem, então, Jiveia, eu moro, Golemiagrad. No búlgaro literário. Se o búlgaro não tem caso genitivo, como é que você expressa, então, a posse? Vou falar, por exemplo, a casa do homem. No russo, no polonês, uma língua eslava, qualquer língua que tem genitivo, você vai usar o homem, vai ficar no genitivo. A casa daí, do homem seria um genitivo. No búlgaro você tem que usar a preposição na, que nas outras línguas eslavas indica sobre, né? Que equivale a on. Kasta é casa, kastata é a casa, kastata na chovieka. Choviek é pessoa, choviekat é a pessoa, o ser humano, o homem. Aí, como choviekat está como objeto de preposição, ele perdeu o T. Então, kastata na chovieka. A casa do homem. A maior parte dos masculinos monossilábicos, como em sérvio-croata, faz o plural com ove, essa extensão ove.
Grad, gradove. Noj, nojove. Faca, facas. Plod, plodove. Fruta, frutas. Halm, halmove. Morro, morros. Vlak, vlakove. Trem, trens. Algumas exceções, especialmente nomes animados, né? Algumas outras palavras. Muj, que é homem, no sentido não de ser humano, como a gente viu, Човек. Човек é ser humano no geral, né? Muj é um homem másculo, só masculino. Mujé são homens. Kon, koné, cavalos. Put, putista. Aí é meio estranho, né? Put é estrada, caminho. Put faz plural, putista. Caminhos, estradas, né? Uma curiosidade, quando o búlgaro usa um substantivo masculino com numerais, contado por qualquer numeral, não só o numeral até 4. Quem sabe línguas eslavas sabe que as línguas eslavas até 4 perdem uma forma que geralmente é o genitivo. Você usa o plural, você usa o genitivo, você fala 4 do livro, em vez de 4 livros. Que é, na verdade, uma readaptação do antigo dual do eslavo. Os numerais pequenos, 2, 3 e 4, pediam uma forma similar ao dual do antigo eslavo. Esse dual sumiu, exceto lá no caicávico, no esloveno. O caicávico preserva. Mas nas outras línguas sumiu. Só que o uso com numerais de substantivos junto com numerais continuou meio que pedindo esse dual. Só que os falantes não têm uma noção que é um dual. Então eles confundem com outra coisa e acabam reinterpretando. No caso do búlgaro, o uso do numeral a partir de 2, né? Você ganha no substantivo masculino um A. Né? Dva, grad, Edingrad é uma cidade. Nas duas cidades você não fala Dva gradove. A gente viu que o plural de grad é gradove. Mas duas cidades não é Dva gradove, é Dva grada. 5 cidades é Petgrada também. Se fosse 10 cidades, 10 grada. Com qualquer numeral, você coloca esse A no substantivo masculino contado por numerais. Você pode colocar até o artigo definido no numeral. As duas cidades é Dvata grada. Dvata, que é o artigo definido, feminino. E grada, Dvata grada. PT grada. As 5 cidades. Agora, com outros quantificadores, como muitos ou mais, você usa o plural normal. Mnogo gradove. Poveće gradove. Ou seja, muitas cidades, mais cidades. O pronome interrogativo koi, que pode ser relativo também, que é quem, tem uma forma ainda acusativa e tem uma forma dativa que é pouco usada, mais arcaica, como. Para quem fala língua eslava, você vai ver imediatamente que essa é igual à forma das línguas eslavas, né? Das outras formas. Né? Então aqui a gente vê, né? Manjat koito me vidia. O homem que me viu. Mas foi o homem que eu vi, aqui passa a ser o objeto do verbo. Então é kogotovidia. O homem o que? Além do pronome, ele leva também o artigo definido, aí, leva um to no final, aí, um artigo, né? Koitogoubi, né? Quem matou ele? Kogoeubi, quem ele matou? Né? Aliás, ao contrário, né? Koitogoubi é quem ele matou, e Kogoeubi, né? É quem matou ele. Quem matou ele. Kogo é a forma objeto. Koyatazi janai, né? Quem é aquela mulher? Como em toda língua eslava, você pode fazer uma negação repetida. Você pode colocar negação dupla, tripla, quádrupla. Não tem limite para negação, né? Eu não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém, ne vijdam nikogo. Ninguém me vê, nikoi ne me vijda. Ou seja, ninguém não me vê, né? Ne me vijda. Ele nunca vai para lugar nenhum. Ele nunca viaja para lugar nenhum. Toi nikoga, nikude neputuva. Neputuva, neputuva. Ele nunca, para lugar nenhum, não viaja. Uma coisa que também remete a uma morfologia bem simplificada em relação à língua eslava, pelo menos nesse aspecto, é que o comparativo e o superlativo dos adjetivos é sempre regular e fácil. Então a gente tem aí, você faz o comparativo de superioridade com po, prefixo po.
Esse prefixo aparece às vezes opcionalmente com um prefixo na forma de comparativa de algumas línguas eslavas, como no polonês, no ucraniano e no russo, né? Mas no búlgaro basta o po, você não precisa mudar o adjetivo. Então, Goliam é grande, Pogoliam é maior. Dobar é bom, Podobar é melhor. Malak é pequeno, Pomalak é menor. Acabou. E o superlativo é com Nai, que também é comum a todas as línguas eslavas, é Nai ou Nai. Nai Golemiat, né? O maior. Nai Malak. Aí você tem que colocar o artigo definido porque o superlativo, por definição, é definido. Estou falando de uma coisa só. E para fazer uma pergunta, em búlgaro, você coloca a partícula li, que todos nós conhecemos no russo, e também existe no servo-croata. É Mojeli daima podobar sviat. Mojeli daima podobar sviat. Pode haver um mundo melhor. Mojeli, pode, né? Moje é pode, né? Li é questão. Daima, não tem infinitivo, então você não fala pode haver, é pode que haja, pode que tenha, pode que exista um mundo melhor, pode que haja um mundo melhor. Moje da Lima, Podobar, Dobar é bom, Podobar é melhor. Sviat é mundo. Não? Em certos dialetos orientais, mas orientais são Svet, ocidental, né? Mas certos dialetos ocidentais, o búlgaro, você vai ver Svet, não Sviat aí. Moje da Lima, Podobar, Sviat, pode haver um mundo melhor, né? Então essa é a língua búlgara. Não se esqueça de comentar aí embaixo o que vocês acharam sobre o vídeo, quais línguas vocês queriam ver descritas aqui, qual a característica que qual assunto, qual área da linguística vocês queriam ver abordada, né? Um tópico de linguística. Não esqueça de entrar em contato se vocês querem aprender uma língua diretamente comigo, né? Se vocês gostam aqui do jeito como eu ensino em línguas, como eu explico as línguas, eu explico. Na minha mentoria eu explico da maneira que eu explico aqui nos meus vídeos, só que com 5.000 vezes mais detalhe, até você aprender o idioma no conforto da sua casa, né? Fazendo conferência por vídeo. E você ganha uma página online de conteúdo que você vai trabalhar com o conteúdo que eu vou te passar durante a semana, e a gente vai fazendo as chamadas para eu explicar e corrigir todo o conteúdo. Durante a semana você trabalha com aquele material online, na própria internet, abre uma página de texto, aquilo vai estar online para você permanentemente lá. Depois a gente acessa simultaneamente e corrige. E quem quer acessar meu dicionário, entre em contato aqui. Sempre leia a descrição dos meus vídeos, que tem link para o meu dicionário online. Tá? Não tem búlgaro, mas tem croata, polonês, russo, as línguas germânicas, as línguas latinas. Estou fazendo também persa, turco, árabe, chinês e algumas outras aí. Tá? Já tem boa parte. Entre em contato no e-mail. Né? E claro, não deixe de ativar as notificações aqui no YouTube, né? Ou deixar o comentário também aqui, ou também apoiar o canal no Apoia-se. E a gente se vê então no próximo vídeo.